E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos ver a equação da velocidade integrada para uma reação de segunda ordem. Vamos supor que nós tenhamos a seguinte reação: azim, azão, formando os meus produtos. Certo? Muito bem. Estou afirmando que ela é de segunda ordem. Tá? Nós podemos expressar a velocidade, a equação da velocidade de duas maneiras. Uma delas é a seguinte: a velocidade é igual a menos 1 dividido por azim vezes a derivada da concentração de A dividido pela derivada do tempo. Porque nós temos esse sinal negativo aqui para indicar que nós temos uma queda, uma diminuição no reagente. Porque à medida que a reação se processa, né, a quantidade de A desse reagente vai diminuindo, certo? Então por isso que tem esse sinal negativo na frente. Outra maneira de expressar a equação da velocidade é da seguinte forma: a velocidade é igual a K vezes a concentração de A elevado ao quadrado. Por que que está sendo elevado ao quadrado? Porque a minha reação é de segunda ordem. Bom, podemos igualar essa velocidade com essa velocidade. Então vamos fazer isso. Vamos igualar as velocidades. Igualando as, temos o seguinte: menos 1 dividido por azinho vezes D, que é derivada da concentração de A dividido pela derivada do tempo. Isso tem que ser igual, né, a esta outra velocidade. K vezes a concentração de A ao quadrado, certo? A concentração de A ao quadrado. Tudo bem? Vamos fazer essas contas. Menos 1 vezes derivada da concentração de A menos derivada da concentração de A. Então, menos, não se esqueçam do sinal, derivada da concentração de A dividido A vezes dt, a dt, né? Então, aqui vai ficar A vezes dt. Isso vai ser igual a isso aqui, né? K vezes a concentração de A ao quadrado. Tudo bem? Tá. O que nós vamos fazer aqui? Esse ADT está sendo dividido, né? Então nós vamos passar multiplicando. Então passa para o outro lado multiplicando. Fazendo isso, nós temos o seguinte: mantém o que está em cima. Dá para enxergar? Dá, né? Então vai ficar menos D vezes a concentração de A. Dividido não, né? Porque ele vai passar multiplicando. Isso vai ser igual ao que está aqui, que é K vezes a concentração de A ao quadrado, né? Vezes A vezes dt, tá? Bom, o que nós podemos fazer agora? Agora nós podemos pegar essa concentração de A ao quadrado
que está multiplicando e passar dividindo, porque aí você vai ter uma relação das concentrações dessa com essa daqui. Então vamos pegar essa concentração de A ao quadrado que está multiplicando e passar dividindo, né? Vamos dividir. Então vai ficar menos a derivada da concentração de A, tá? Dividido pela concentração de A ao quadrado. Tô entendendo, isso mesmo. Vai ser igual. Aí você mantém o que sobrou, KADT. Então vai ficar K vezes A vezes DT. Certo? Tô entendendo? Tá. Pessoal, quando eu tenho derivada dos dois lados, eu posso aplicar a integral. Então, vou aplicar a integral tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E a integral você coloca bem na frente, tá? Então fica assim, menos, você não pode esquecer do sinal, né? Tem que considerá-lo. Aí, ó, integral de D, aí você copia do jeito que tá, vezes a concentração de A, tá? Dividido pela concentração de A ao quadrado, isso tudo ao quadrado, tá? Vai ser igual a integral, vamos aplicar desse outro lado, de K vezes A vezes a derivada do tempo. Não foi assim que o professor Silvio fez em sala? Né? É isso então, tá? Bom, só que agora não é química, agora é cálculo, então a gente tem que ter noção de cálculo. Que a gente aprendeu com o professor Claudemir, está aprendendo com o professor Edson, que é o seguinte, pessoal, quando nós tivermos, presta bem atenção, a derivada da concentração de A dividido pela concentração de A ao quadrado, isso vai ser igual à concentração de A. Por quê? Não entendi. Eu vou escrever aqui embaixo, você escreve no canto do seu caderno, porque eu vou apagar para não misturar e confundir vocês. Mas olha só, quando eu tiver a integral, tá? Integral não, desculpa. Integral não. Quando você tiver a derivada, né? Melhor dizendo, quando vocês tiverem a derivada, tá? Da concentração, a derivada de x dividido por x ao quadrado, isso vai ser igual a menos 1 dividido por x mais uma constante. Então grifem isso no seu caderno para vocês decorarem. A derivada de, olha só, a derivada de x dividido por x ao quadrado é igual a menos 1 dividido por x mais uma constante. Só que nesse caso nós não vamos considerar essa constante. Não será considerada. A gente vai considerar só isso aqui, para ficar mais fácil ainda, né? Bom, então se eu tenho, no meu caso, o que eu tenho é derivada, escrever mais para baixo. Eu tenho, no meu caso, a derivada da concentração de A dividido pela concentração de A ao quadrado. Pessoal, perceba, isso aqui não está muito parecido com isso aqui, ó. No lugar de x, eu chamei concentração de A, porque x é o que você quer que seja. No meu caso, meu x é quem? Concentração de A. Embaixo, x ao quadrado, concentração de A ao quadrado. Então, isso aqui vai ter que seguir essa propriedade. Então, isso aqui vai ser igual a menos, o quê? 1 dividido, quem é o meu x? Concentração de A, que eu chamei aqui concentração de A. Então, você vai colocar a concentração de A. Portanto, onde eu tiver, até pegar de uma outra cor aqui, ó. Onde eu tiver a derivada concentração de A, que é tudo isso aqui, derivada da concentração de A dividido pela concentração de A ao quadrado, você vai substituir por isso aqui, ó. Menos 1 dividido pela concentração de A. Então aqui, ó, tô vendo isso aqui, ó, eu não tô confundindo, eu tô facilitando.
No lugar disso aqui, você vai copiar isso aqui, ó. Menos 1 dividido pela concentração de A. Eu vou apagar, depois vocês voltam o vídeo, tá? Vou apagar então isso aqui. Tá? Então no lugar disso aqui eu vou colocar menos 1 dividido pela concentração de A. 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 Tá? Então isso aqui vai ser igual a menos, tá? A integral do que? De menos 1, né? Dividido pela concentração de A. É isso que nós temos. Tá? Bom, isso vai ser igual... Aí, pessoal, nós aprendemos com o professor Edson que quando nós temos constantes, o que são constantes? São números que estão multiplicando a nossa integral, a gente passa... Quem são as minhas constantes? K e A, não é? Então você passa para frente da integral, isso que diz a propriedade integral. Quando você tiver constantes, você passa para frente da integral. Então vai ficar K vezes A integral de dt. Acontece, pessoal, que essa nossa integral que nós estamos trabalhando, ela é chamada de integral definida. A própria palavra diz, definida é algo definido, né? Define o intervalo que nós temos. Como aqui é concentração, a gente está trabalhando com concentração, no caso a concentração de A, e aqui nós estamos trabalhando com tempo, então essa integral definida, né, o intervalo dela é a concentração inicial até a concentração final. E o mesmo raciocínio se aplica para o tempo, né? Temos o tempo inicial e o tempo final. O tempo inicial, evidentemente, é zero, porque quando nós partimos do início, nós estamos partindo do zero, né? Tá. Então, como ela é uma integral definida, você tem que estabelecer esse intervalo que você está trabalhando. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no rabo dela, aqui na ponta dela, os intervalos. Os dois rabos dela, nas duas extremidades. Nessa extremidade e nessa extremidade. Extremidade inferior, extremidade superior. Inferior, superior. Como é concentração de A, eu vou colocar, como é no início, né, na parte inferior, você vai colocar a concentração inicial de A. A notação é dessa forma. Eu estou fazendo bem devagar para vocês entenderem o que eu estou fazendo. E aqui em cima é a concentração final de A, tá? É a concentração final. Esse zero é porque zero significa início, né? E quando é fim, você só coloca a concentração de A que subentende que é o fim, tá? E aqui o tempo, mesma coisa. Parte do zero, que é o início, né? Até um determinado tempo. Porque a reação, ela gasta um certo tempo, que eu não sei que tempo que é esse, né? Vai depender da reação que você está trabalhando. Bom, tá. A gente pode, quando nós temos a integral nos intervalos, a gente pode apenas colocar uma barra. Vocês vão entender melhor. Então, vendo esse sinal de menos, né? Tá aí, né? Eu vou manter do jeito que tá. Tá? Vou colocar ele aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um parênteses. Por que você está abrindo um parênteses? Porque aqui tem o sinal de fora é menos e o sinal de dentro é menos. Então, para você fazer jogo de sinal depois, então você tem que colocar esse parênteses. Aí você copia do jeito que tá. Menos, não se esqueça que tem o menos 1 dividido pela concentração de A. Fecha parênteses, certo? Aí você coloca uma barra, tá? Para você definir o intervalo. Você coloca a concentração inicial de A e concentração final. Então você coloca aqui na parte inferior a concentração inicial, tá? E aqui na parte de cima a concentração final. Tudo isso vai ter que ser igual a o quê? K vezes A, você mantém, tá? Do jeito que tá. Vai ficar então K vezes A vezes... Pessoal, a integral de dt é uma propriedade, né? Vou escrever aqui embaixo, mas vocês apagam, tá? Para vocês não confundirem. Pessoal, olha só. Quando nós temos a integral de dx, isso é igual a x mais uma constante. Mas a constante a gente não vai considerar. Então a integral de dx é apenas x. Então, por analogia, por lógica, por comparação, se nós tivermos a integral de dt,
isso só pode ser igual a quê? Pode ser igual a t, certo? Então, no lugar de integral de dt, que é isso aqui que nós temos, né? A integral de dt, que é isso aqui, ó, eu vou colocar t, entendeu? Então, eu vou apagar aqui. Então, vai ficar k vezes a vezes t. Não precisa colocar um intervalo, tá? Aqui não precisa, porque aqui não precisa. Agora, o que nós vamos fazer? Pessoal, vocês vão esquecer, por enquanto, claro, por enquanto, só para não confundir, o sinal de fora. Senão você vai dar muito... vai ter que ficar pensando muito. Esquece o sinal de menos fora, depois você analisa ele, tá? Bom, quando nós temos a integral definida, a gente aprendeu lá no cálculo que é a parte superior menos a parte inferior. Como assim? No lugar dessa concentração de A, você vai colocar a parte de cima, que é a concentração de A, que coincide, menos, né, a parte de baixo, que é a concentração inicial de A. Como assim? Não estou entendendo. É o seguinte, vou deixar esse sinal de menos aqui fora, para vocês não confundirem. Vai ficar o quê? Vai ficar a parte de cima, então vai ser menos 1 dividido pela concentração de A. O que eu fiz aqui? No lugar da concentração de A, eu substituí por concentração de A. Na verdade, ficou na mesma, né? Isso aqui vai ser igual a isso menos o quê? Menos a parte de baixo. Menos o quê? Menos... isso aqui que tem um outro menos aqui dentro. Calma, eu vou explicar pra vocês. Eu sei que é meio confuso isso aqui. Não fica desesperado, não. Só vou copiar pra vocês entenderem. O que eu fiz aqui? Pessoal, esquece o sinal de fora. Imagina que ele não existe. Pensa só aqui dentro. Na integral definida, você vai pegar do jeito que está, menos 1 dividido, aí no lugar dessa concentração, você vai substituir por essa concentração, porque é sempre a parte de cima menos a parte de baixo. É isso que eu fiz. Coloquei menos 1 dividido, aí no lugar disso aqui, eu coloquei a concentração de A. Aí menos, porque esse sinal de menos, não entendi por que é menos, porque é propriedade de integral definida. É a parte de cima menos a parte de baixo. Então a parte de cima eu copiei do jeito que está, substituindo pela parte de cima que ele quer. Né? Menos, porque é propriedade, o quê? Aí no lugar disso aqui, você vai colocar a parte inferior. Só que você não pode desprezar o sinal, que é menos 1 dividido. Então, por isso que eu coloquei menos, porque é da regra. É a parte de cima menos a parte de baixo. Por isso que tem esse menos. Esse outro menos é porque já está aqui o menos. Então, menos 1 dividido, aí no lugar disso aqui, você coloca a parte inferior, que é a consideração inicial de A. Tudo isso tem que ser igual a K vezes A vezes T, né? Só repetir do jeito que tá. Agora, o que nós vamos fazer? Esse menos tá ali fora, deixa ele ali fora. Abre parênteses, né? Do jeito que tá, aí é só fazer a regra de sinal. Agora ficou fácil. Menos 1 dividido pela concentração de A, tá? Aí menos com menos dá mais. Mais 1 dividido pela concentração inicial de A, tá? Isso, fecha parênteses aqui, vai ter que ser igual a K vezes A vezes T. Entenderam o que eu fiz? Tá, agora faz, né, outra regra de sinal. Só que com a parte de fora. Agora você considera a parte de fora. Menos com menos dá mais. Então dá pra enxergar? Dá, né? Então eu não vou colocar mais, que, né, não precisa colocar. Quando não tem nada é mais. 1 dividido pela concentração de A. Certo? Aí menos com mais dá menos. Menos 1 dividido pela concentração inicial de A. Tá? Isso vai ter que ser igual a K vezes A vezes T. Tudo bem? Eu acho que é isso aí, então. Né? Só deixa eu dar uma conferida. É isso. Essa aqui, pessoal, é a equação da velocidade integrada, né? Por que integrada? Porque nós aplicamos a integral de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque lá na velocidade nós colocamos a consideração de A ao quadrado, tá? Então vocês não precisam tentar decorar tudo isso aqui, não. Isso aqui é apenas para vocês, né, saber de onde que veio.
vocês têm que saber interpretar um exercício que ele vai falar lá, o professor Silvio vai cobrar na prova, né, a velocidade de uma determinada reação, não sei o que, vai dar uma historinha toda no laboratório, não sei o que, e aí ele vai pedir para você, baseando na interpretação do exercício, você tem que aplicar nessa fórmula. Então, duas coisas que você tem que saber. Você tem que saber interpretar o exercício, é a primeira coisa, e a segunda coisa, né, é saber utilizar isso na fórmula. Só que para você utilizar na fórmula, né, não basta só você interpretar o raciocínio. Interpretar o raciocínio é mais difícil que você já fez. Né, você tem que saber a fórmula. Né, isso aqui é mais mecânico, é só ficar decorando, fazendo exercício que você vai conseguir. Né, então é 1 dividido pela concentração de A menos 1 dividido pela concentração inicial de A igual K vezes AT. Mais uma vez, qual é a equação da velocidade integrada para uma reação de segunda ordem? 1 dividido pela concentração de A menos 1 dividido pela concentração inicial de A é igual K vezes A vezes T. Muito obrigado!